Salve, 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 galera. Então a gente vai voltar aqui rapidinho, sem muita delonga, né? Tipo, oi, tamo juntão. Pra gente continuar o tema 3 aí sobre a Revolução Russa e Stalinismo pro terceiro ano do ensino médio, né? Então vou me minimizar aqui, como de costume. Já estamos falando da esquerda mundial, vamos pro lado direito. Vamos lá. Então é o seguinte. Aqui nessa página, né, nesse slide, nesse primeiro tópico, quer dizer, a Revolução Bolchevique, da forma como ela aconteceu, ela teve uma repercussão enorme e ela começou a alcançar várias regiões do mundo, porque é uma revolução feita por trabalhadores, que foi totalmente idealizada, colocada em prática por ela, quer dizer, os trabalhadores criaram essas políticas econômicas, o Lenin, Stalin, enfim, eram operários. E a gente vai falar mais adiante um pouquinho do Trotsky também, que era uma outra figura. Mas, enfim, vieram todos basicamente, somente o Stalin, em si, de camadas mais baixas da população, desassistidas, de maior pobreza. O Stalin, enfim, era operário. Então, por ter sido feito por essas pessoas, os operários, trabalhadores de várias partes do mundo, começaram a acreditar o quê? Que isso era possível acontecer nos outros países também, que eles poderiam colocar isso em prática, que poderia haver um governo feito por pessoas do povo para o povo. Então, por exemplo, em vários países começou a ter um temor muito grande desse avanço do socialismo, das ideias do socialismo, porque para eles não era algo aplicável para o país, por diversos motivos, porque ia contra os interesses da burguesia local, enfim. Então, começou a haver uma concessão para os trabalhadores, tipo um cala-boca, para eles se acalmarem, né? Falou, galera, não precisa ficar fazendo revolução, não, se esse negócio de pegar em arma, de revolta, tipo, vamos por outro caminho. Então começou a haver alguns direitos trabalhistas, como por exemplo, reduzir a jornada de 15, aí 14, 13 horas para 8 horas diárias. Institucionalizaram também alguns países o salário mínimo, que eles não tinham salário mínimo. Então, os empregadores pagavam o quanto eles achavam que fosse, enfim, que fosse do interesse deles pagar para os trabalhadores. Então, ali tinha um salário mínimo, quer dizer, tinha um mínimo estipulado a ser pago para os trabalhadores. As férias remuneradas também, os trabalhadores antes não tinham férias. Se tivesse, por exemplo, que tirar uma licença maternidade, a maioria era despedida das mulheres. Licença saúde da mesma forma, então as pessoas eram dispensadas dos trabalhos, sem receber nenhum tipo de indenização, mas que fosse um acidente de trabalho. Tipo, o operário estava lá na máquina e, de repente, perdeu um dedo. Enfim, perdeu uma parte do braço, teve que se acidentar e teve que ficar fora. Ele era despedido, era demitido e acabou. Então ele não podia voltar depois, não tinha questão de uma indenização. Então essas férias remuneradas, essa licença maternidade surgiu, o seguro-desemprego, quer dizer, se eles fossem demitidos anteriormente também não recebiam nada. Então, entre outras concessões, né, outros direitos trabalhistas surgiram nesse contexto aí, né, do século XX ali, primeiro quarto do século XX. Em alguns países demorou um pouco mais, aqui no Brasil já foi nos anos 30 que isso aconteceu, né? Porém, em outros países surgiu bem antes, né? Então, por medo da Revolução Bolchevique. É claro que depois ela acabou se mostrando como ela não foi no começo, né? Mas a gente vai conversar sobre isso quando chegar no próximo slide aí, na próxima página, que é sobre o stalinismo. Vamos falar um pouquinho sobre teoria marxista agora e marxista-leninista, bem básico para não estender demais, que se a gente for destrinchar o Marx aqui, a gente vai ficar 4 horas brincando nessa videoaula e não vai dar conta. Aliás, né, é difícil dar conta de Marx por completo, né? Não me julgo capaz de tanto. Porém, eu tenho conhecimentos que ajudam nesse sentido. Dá pra gente se virar bem aí. Então é o seguinte, teoria marxista básica para a gente falar sobre a Revolução Russa. O Marx era alemão, era um filósofo, enfim, né? Que lidou com questões econômicas, sociológicas também. E aí ele dizia o quê? Que a sociedade capitalista, como estava, ela germinava, ela criava é, intensas dicotomias. Então ela criava aqueles que conseguiam sucesso, os empresários, os grandes capitalistas, enquanto os trabalhadores, operários, camponeses
ficavam desassistidos nesse sentido, e essas contradições iam surgindo. Então, qual que era a ideia do Marx nesse sentido, o conceito dele? Que em um determinado momento, essa contradição toda gerada pela sociedade capitalista produziria consciência coletiva nos trabalhadores para que eles se revoltassem contra esse sistema que os colocava em detrimento, né, em segundo, terceiro, quarto plano, né, ou mais até, infelizmente, se organizariam, fariam revoltas que culminariam numa revolução operária, e aí esses operários tomariam o poder no primeiro momento, instituiriam uma ditadura do proletariado, quer dizer, que é uma ditadura dos trabalhadores, ou os proletários eram os trabalhadores, e a partir do momento que essa ditadura do proletariado estivesse consolidada e as pessoas devidamente conscientizadas do seu papel, e a gente está falando do socialismo, né, essa etapa é o socialismo, quer dizer, a revolução contra a sociedade capitalista é a vitória do proletariado, essa ditadura do proletariado seria o socialismo. Quando as pessoas estivessem devidamente conscientes do seu papel na sociedade, elas não precisariam mais de um Estado para guiá-las. Então, essa sociedade socialista, esse Estado socialista, se tornaria algo dispensável. Então, passaria para o controle de quem? De fato, do povo. Sem ter alguém para comandá-los, não teria esse comando desse Estado. O Estado seria automaticamente abolido. Então, por isso que a gente não pode confundir socialismo com comunismo. Socialismo, existe um Estado forte, como a gente viu aqui na questão da União Soviética, com a estatização das empresas, dos meios de produção, dos meios de geração de riqueza. No comunismo isso não existe. O comunismo, ele traz a ideia do quê? Do coletivismo. No caso, as propriedades não seriam do Estado, como na União Soviética socialista. No comunismo, as propriedades são em comum da população. Então, cientes do seu papel, a população se autogere, se autogoverna, se auto-organiza. E para isso, não é necessário um Estado. Então, o comunismo ele representa o quê? A ideia de que o capitalismo foi superado pelo socialismo, e aí o socialismo seria suplantado também, seria suprimido pelo comunismo, que o comunismo seria o ápice da evolução humana, segundo Marx. Então, o capitalismo seria suplantado pelo socialismo, o socialismo suplantado pelo comunismo, e a sociedade atingiria o seu ápice. Aí é que a gente chega na teoria marxista e marxista-leninista, porque na ideia do Marx, isso só seria possível sair do capitalismo para o socialismo, depois para o comunismo, nas sociedades em que essa contradição fosse gigantesca, digamos, fosse muito grande, muito latente. E acreditava-se que esse local era onde? Na Inglaterra. Porque a Inglaterra, sim, tinha um processo industrial já antigo, de cerca de 150 anos, já tinha essa contradição muito gerada, com os trabalhadores extremamente explorados pelos capitalistas, o capitalismo cada vez mais crescente, acelerado, a Inglaterra era a potência mundial, já desde o momento da Revolução Industrial. Então considerava-se que a Inglaterra, nas ideias do Marx, seria o local onde essa revolução proletária, em busca do socialismo e posteriormente do comunismo, aconteceria. E aí vem as ideias do Lenin, que a gente fala a teoria marxista-leninista. Por quê? O Lenin acreditava que esse processo no Império Russo. E o Império Russo, como eu comentei com vocês anteriormente, tinha uma indústria recente, essa contradição toda do capitalismo com os trabalhadores, né, de exploração extrema, ainda não tinha chegado no seu nível máximo, como na Inglaterra. Então a Rússia não era um local tipo, propício, favorável para essa revolução proletária e socialista acontecer, pelas ideias do Marx. Mas o Lenin preparou tudo isso, os bolcheviques foram se organizando, né, nesses comitês revolucionários de trabalhadores, operários, de camponeses, e de fato a revolução aconteceu onde? No Império Russo. Na Inglaterra, esses movimentos operários, sindicais, tiveram muita força nesse momento,
Só que não teve revolução nenhuma na Inglaterra. Então as ideias do Marx nesse momento não se aplicaram para onde, né, para o local que ele achava, que ele pensava que fosse acontecer, que seria na Inglaterra. Foi no local onde a contradição, né, de exploração máxima dos trabalhadores pelo capitalismo, né, nessa sociedade capitalista desigual, não tinha atingido o nível máximo que foi no Império Russo. Então essa é a diferença. O Lenin acreditava que aconteceria ali na União Soviética, independente do nível de exploração ali, dessa contradição entre do capitalismo tivesse acontecido, e o Marx considerava que seria numa sociedade, num país, numa nação, onde essa contradição já tivesse no seu nível máximo e os trabalhadores já, tipo, no nível extremo de insatisfação, que seria na Inglaterra. Beleza? Havendo dúvidas, claro, só me consultar posteriormente, que a gente está aqui para ajudar vocês para entender essas duas teorias. Mas basicamente, não muito basicamente, a gente teve que destrinchar bem é isso. E aí tem um cara, o John Reed, que agora, deixa eu pesquisar aqui rapidão, eu acho que ele era estadunidense, mas eu não tenho certeza absoluta não. Deixa eu confirmar aqui, porque eu esqueci de fazer essa pesquisa antes. Eu já li o livro, já assisti o filme baseado nele, mas agora eu não lembro. É um jornalista, né, escritor, que era dos Estados Unidos. Ele faleceu na Rússia 3 anos após a Revolução. Então ele escreveu sobre a Revolução, ele viveu aqueles dias, né, esse contexto todo, essa efervescência, né, essa ebulição de revolução, e ele escreveu um livro, né, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, justamente sobre a tomada dos bolcheviques, né, pelo poder e a chegada deles ao poder. Então ele escreve aí pra gente, né, abre aspas, do outro lado do corredor ficava o escritório do Comitê de Credenciais para o Congresso dos Sovietes, que era relacionado aos bolcheviques, né? Tanto que é a República, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviética, na União Soviética vem da ideia dos sovietes, que eram esses congressos de trabalhadores, né? Fiquei ali observando os novos delegados entrarem. Soldados fortes e barbudos, forte nem tanto, operários de blusas pretas, alguns camponeses com longas cabeleiras. Estou quase chegando lá. A moça encarregada do serviço sorria desdenhosamente. Não se parece em nada com os delegados do primeiro CISD, Congresso, disse ela. Esse primeiro CISD, o Congresso, era da época da monarquia ainda, né? Então os caras eram todos da aristocracia ou da monarquia, né? Com roupas luxuosas, enfim. Totalmente diferente desses trabalhadores, né? Óbvio. Veja como parecem rudes e ignorantes. O povo das trevas. E era verdade. A Rússia havia sido sacudida até as entranhas, e aqueles que estavam no fundo, quer dizer, esquecidos lá, né, no subterrâneo, vinham agora à superfície. Quer dizer, os trabalhadores que haviam sido explorados durante, né, anos, até séculos, no Império Russo, estavam no poder agora. Então eles ditavam o rumo, né, eles ditavam as regras agora. Então, né, mudou-se completamente. É um livro bem interessante, também tem um filme, e é de fácil compreensão o livro, para quem quiser ler, né? E aí, falando sobre o stalinismo, a gente vai falar bem rapidamente, né? O período que compreendeu o governo do Stalin, né? Joseph Stalin, que foi a ditadura do proletariado, que eles chamavam, mas não teve nada favorável praticamente ao proletariado. Não dá para dizer que se distanciou completamente, porém foi um período muito difícil para a União Soviética, para aqueles que não concordavam com as políticas, com as ideias do Stalin, havia perseguição plena, como está dizendo aqui, né, no terceiro tópico, que a gente vai falar agora, vamos pular um pouquinho o segundo, já falo sobre ele. Deixa eu mostrar uma fotinha do Stalin aqui, só para a gente ter uma ideia. Era esse cara aqui, né? Então, a gente vê, né, as rugas, tal, de alguém que teve uma vida difícil no primeiro momento, como trabalhador, como operário. Ele não era nascido na Rússia, ele nasceu na Geórgia, como está dizendo aqui, né? Então, uma região ainda mais pobre do que a Rússia, afastada do centro da Rússia, uma das repúblicas soviéticas, que depois fizeram parte da União Soviética. E aí, quer dizer, no período do Stalin, o que aconteceu? A gente teve esse regime ditatorial socialista, de nível assim extremo de repressão, de censura, de perseguições contra artistas,
e até contra parentes do Stalin, que o Stalin jogava perigoso. O Stalin era muito vaidoso e, tipo, ele tinha uma ideia muito forte de perseguição. Então, para ele, tipo, muita galera tava contra ele, querendo tramar contra ele, e ele nem tinha evidências de tanto. Mas só do pensar que tinha gente contra ele, tipo, tive um sonho e fulano vai me querer me derrubar. Já lá já matava o cara. Tipo, não precisava nem ter evidência. É tipo assim. Ditadura, infelizmente, a gente sabe como funciona, né? Então, assassinatos de vários bolcheviques, inclusive, a gente vai falar de um deles, ou dos opositores políticos, no caso, esse mano aqui, o mano Trotsky, que tá aqui, que quando o Lenin, a gente estava falando do Lenin, né? Esse aqui foi o primeiro presidente da União Soviética, o cara que idealizou, era mais o cérebro mesmo. O Stalin era mais um cara da ação, tipo aquele cara rude, grosseiro que a secretária falou naquele trecho do John Reed que eu li para vocês. O Stalin era o cara mais, o Lenin, aliás, era o cara mais cerebral, digamos. Só que ele morreu em aqui no momento, né, que o Stalin chegou no poder, né, como a gente estava falando. O Lenin morreu por volta de. Aliás, né? Vamos pegar direitinho. Ah, ele morreu em 24. Então ele morreu em 1924, não sou bom com datas mesmo, eu tenho que colocar todas nas anotações, que fica difícil. Em 1924 ele morreu, então durante 3 anos teve disputas para ver quem assumiria o lugar do Lenin. E as principais disputas foram entre o Stalin, né, e o Trotsky. E eles tinham ideias completamente diferentes, apesar de serem do mesmo partido, da mesma revolução. Então, Trotsky, por exemplo, ele tinha uma ideia de revolução internacional, se expandindo para vários países, que era a revolução permanente, né, no mundo, e o Stalin queria fechar só a União Soviética, tanto que ele isolou a União Soviética durante muito tempo. E nessas disputas todas, né, o Trotsky acabou sendo desfavorecido. Acho que, penso eu, né, que um dos fatores principais é que ele era judeu, e mesmo na União Soviética, né, apesar de ter essa ideia de socialismo, de destruição das classes, de não ter essa diferenciação de classes, os judeus foram muito perseguidos ainda no regime soviético. Então, por conta de ser judeu, ele já saía atrás, né, nessa disputa, digamos. Ele acabou se refugiando no México e, assim, o medo que o Stalin tinha dele era tão grande porque o Trotsky era um cara muito cerebral também, coisa que o Stalin não era. Ele contratou, né, um serviço secreto, colocou agentes da KGB para perseguir o Trotsky no México e ele foi assassinado no México por agentes do Stalin, né? Então, esse foi um dos colaboradores bolcheviques, né? Acabaram se tornando um opositor político, e aí todos que eram favoráveis ao Trotsky, que eram adeptos do Trotsky, acabaram sendo mortos também. Se tornaram opositores políticos do Stalin. A propaganda política, né, do governo foi muito incentivada nesse momento e recebeu muitos investimentos. O aparelhamento policial também, a KGB surgiu, né, nesse contexto todo, a polícia secreta russa, né, a inteligência secreta da União Soviética. Os gulags também surgiram, que são esses campos de trabalhos forçados para os presos políticos na Sibéria, que as condições são extremamente adversas, né? Quer dizer, você fazer um trabalho forçado já é extremamente complicado, sendo um preso político, né, um opositor político, ainda mais na Sibéria, né? Então, dá para imaginar a dificuldade que esses caras tinham, né? Os sovietes foram sendo reduzidos, né? A atuação deles foi sendo reduzida gradualmente, e os poderes do Stalin foram aumentando cada vez mais. Então ele virou, né, o presidente, enfim, da União Soviética, o secretário-geral, como eles eram chamados, né, o secretário-geral do Partido Comunista, lá da União Soviética, automaticamente era o presidente. Então eles usavam o Partido Comunista, mas na verdade, né, a ditadura stalinista foi socialista. Né? Não confundamos com o comunismo, né? A burocracia estatal foi extremamente fortalecida nesse momento para criar essas leis, para criar as políticas de perseguição, enfim, de censura, de repressão, de retirada de direitos e liberdades básicos da população soviética, e o desenvolvimento militar foi extremo. Tanto que, quando a gente chegar na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que o exército, de fato, que derrotou os nazistas foi o Exército Vermelho da União Soviética. Extremamente equipado, treinado,
pelo stalinismo, né? Mas também teve a parte positiva, né? A gente vê que tem muito mais coisa que a relação, né, de coisas negativas, de fatos negativos. Porém, por exemplo, a União Soviética, no momento do governo de Stalin, atingiu a máxima extensão territorial. Claro que invadindo, matando, assassinando outras populações, né, tomando esses territórios à força. Não foi um negócio, a gente está doando para a União Soviética, beleza? A gente está apoiando a causa de vocês. Não. Foi da forma como a gente conhece, com guerras, destruições, matanças, enfim. E a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial principalmente, atingiu esse status de grande potência mundial, né? Tipo, disputando, rivalizando ali na bipolaridade com os Estados Unidos. Então, esse é um resumão do governo do Stalin. E aí tem vários massacres, infelizmente, o governo do Stalin promoveu na Ucrânia, por exemplo. Enfim, vocês podem pesquisar, né, sobre o massacre do Stalin contra a Ucrânia, em que ele ordenou que fosse fechado o fornecimento de gás em pleno inverno. Então os ucranianos acabaram morrendo de frio, de fome, que não tinham como cozinhar devidamente, como se aquecerem do frio. Então o governo do Stalin foi bem complicado nesse sentido, né, de perseguições e de mortes. Certo? Então a gente basicamente finaliza essa aula bem densa, né, com bastante conteúdo, bastante informação, mas extremamente importante para entender de onde vem essa importância da Revolução Russa e da esquerda, às vezes, ser tão forte em alguns locais, ser tão detratada, geralmente indevidamente. Como falar, por exemplo, de ditadura comunista. Lembrando, ditadura comunista não existe. Se é comunismo, não tem Estado. Se não tem Estado, não vai ter ditadura. Então, e se há uma ditadura, consequentemente, não tem como ser comunista, certo? Então, tomemos cuidados, né, devidos, né, com essas comparações, com essas definições que não são verídicas e só ajudam a, no caso, confundir, né, o entendimento das pessoas. Beleza? Então, é isso aí, tamo junto, valeu e até a próxima, com o tema 4.